Olá pessoal, tudo bem? Hoje é mais um daqueles vídeos que eu vou analisar algum filme, série ou alguma obra de entretenimento para a gente poder, dessa análise, desse debate, tirar alguma informação interessante aí para o nosso estudo de economia, história, geopolítica, enfim, para os assuntos aqui do canal, né? Pois bem, hoje é mais um daqueles de doramas, né? Os K-dramas, né? Os dramas seriados coreanos, sul-coreanos. E hoje eu vou falar de um muito interessante. Eu espero, aliás, que eu vou botar esse vídeo aqui no YouTube, mas espero que o YouTube não reclame de eu estar tratando esse assunto tão tabu, né? Chama-se Search www. O nome em português é busca www, né? Search é aquele busca que a gente faz na internet, né? E Search www, é soletrado, mano, www, né? Não é falando, não é escrevendo, não é por extenso, não. É W, o W e o W de novo, né? É internet. Bom, vocês entenderam. Esse filme, esse seriado, né? Esse K-drama aí, muito interessante, ele fala dessa justamente do problema agora que está tão atual da questão das big techs, né? As grandes empresas de tecnologia que dão suporte a essas redes sociais todas que a gente tem. O YouTube, grande YouTube, adoro YouTube, ainda mais que eu tô. Esse vídeo vocês provavelmente vão estar vendo no YouTube, então, né? Se eu falar mal, eu tenho um canal dado. Não, acho que não chega tanto, mas enfim. O YouTube, lá o pessoal da Meta, o pessoal do Twitter lá, tudo. E eles falam principalmente das questões em que essas empresas acabam começando como eram as empresas, né, com aquela ideia tão assim, vamos aquele capitalismozinho mais purozinho e tal, né, mas a gente acaba tendo que se meter quando entra numa empresa dessas com a política. Inclusive a questão da censura, a responsabilização dos vários tipos de mensagens e questões. Toda essa questão da censura nas big techs está terrível, né? E é interessante, porque boa parte das análises que eu vejo, inclusive nas redes sociais, que não deixa de ser irônico, mas assim, boa parte dessas questões se baseia muito numa certa visão meio mocinho bandido demais, né? O pessoal ainda tem uma mentalidade, aliás, muito Disney, queria, de mocinho bandido. E outro dia mesmo eu vi numa rede social dessa, porque as Big Tech falando contra a questão da censura, mas elas apoiaram. E não é bem assim, gente. O mundo não é tão preto no branco, a gente tem que entender melhor. E eu gosto muito dos seriados coreanos nesse sentido. Até falei no outro que eu. Aliás, eu vou falar isso em todos os vídeos, provavelmente, dos coreanos. Uma das coisas que eu gosto muito, eles são muito realistas, né? Eles não têm essa coisa romanceada e fantasiosa de mocinho bandido, que na realidade, ninguém é mocinho, ninguém é bandido, ninguém é vítima, entendeu? Todo mundo é ser humano. Uns são mais legais que outros, ok, mas assim, né? A gente gosta mais de um, outros, né, a gente acha meio esquisito, ok, isso é normal. Aliás, também é próprio ser humano ter essas noções. Mas tem que entender que não existe bem e mal. Essa visão dualística, horrorosa, que o Ocidente costuma colocar em praticamente todas as artes com as quais a gente se acostuma. Já tem gente fazendo isso até na política, justamente, né? E aí é um desastre, porque todo regime totalitário começa com isso. Alguém fala assim, é a luta do bem contra o mal. Outro dia eu vi, aliás, uma outra pessoa também botando assim, não, porque o que está em jogo é a luta do bem contra o mal. Falou isso, pode ter certeza que é autoritário. E aí o que eu gosto desses seriados coreanos é que eles são muito realistas, mostram o ser humano como um ser humano, com todas as contradições, problemas, nós todos somos bandos neuróticos, malucos mesmo, entendeu? Vamos falar a verdade, ninguém aqui é normal, ninguém é santo, mas também ninguém é sabe, o capeta em pessoa, não existe isso, todo mundo tem suas motivações, suas concepções. Eu gosto muito da visão, inclusive oriental mesmo, de compaixão, que eu vejo, por exemplo, no hinduísmo, no budismo. Aliás, eu acho até que esse lado dos coreanos, eu fico pensando se não pelo fato do budismo ter crescido tanto lá. Mas enfim, isso é uma tese sociológica, antropológica que eu ainda tenho que testar. Mas eu vi muito isso. Assim, o grande problema do mal no ser humano é a ilusão. São concepções ruins de vida baseadas na nossa ignorância espiritual. Não existe um mal absoluto. Né? Eu sou muito contra essa concepção. E eu gosto disso muito dos coreanos. E aí, tratando então, eu sempre faço a introdução, fiz isso no outro, para tratar agora desse dorama em particular, o Search www, ele fala dessa questão das Big Tech. Se passa todo o seriado se passa, quase todo, mas os seriados se passam em dois grandes centros concorrentes, dois concorrentes dessa área, um pouquinho mais afeito à censura, outro tentando sair da censura, mas não tanto. Eu até acho, eu até ia falar agora assim, parece muito com esse da vida real, mas não vou falar, não vou comprar saber, vou comprar saber com o Big Tech, sendo que eu preciso até para vocês verem esse vídeo. Obviamente eu não sou burro,
Mas, enfim, eu acho que tem sim empresas no mundo real que refletem bem isso. Umas são mais assim a favor, outras nem tanto. Mas assim, tem que conviver, porque a empresa tem que obedecer à lei. Você não pode. A empresa, a pessoa jurídica pode ser fechada, as pessoas físicas envolvidas podem ser presas. Então, assim, não para com esse romanceado de ir contra, né? Você tem até pessoas, como é o caso agora do Elon Musk, que está até bem corajoso contra e tal, mas bom, primeiro o cara tem muito dinheiro e, portanto, tem muito poder e influência para ter essa bala na agulha, como dizem popularmente, né? E segundo, que, ok, mesmo assim foi difícil, tem questões ainda complicadas, né? Eu já vi outros grandes empresários, pessoas, tanto lá do estadunidense, lá da Califórnia, onde tem muita inovação por causa do Vale do Silício, quanto na Ásia. Esse seriado, inclusive, é muito bom. Ele fala assim: tá bom, como é que é você estar nesse mundo, estar imerso nesse ambiente e, de fato, lidar com essas questões, né? Então, assim, todos esses doramas, eu vou falar mais outros. Eu falei desse já é o segundo vídeo que eu estou fazendo hoje sobre esse tema. Eu vou fazer mais outros dois ou três ainda, um total de quatro ou cinco, então. É quatro ou cinco. E justamente, o que eu gosto mais desses doramas todos é essa coisa que você entender como é que é a vida real nesse mundo, entendeu? Como é que é você de fato estar vivendo aquilo? E aí você entender melhor quais são as questões, como é que é o relacionamento, inclusive, das grandes empresas com o poder público, com o Estado, com as organizações estatais e, enfim, em geral, burocráticas em geral, né? Giovannaria que chama de territorialistas, enfim. Essa lógica burocrática, política, como é que é o mundo que a gente chama popularmente da política, do governo, do Estado, como é que é essa relação, né? A gente ainda tem uma concepção muito próxima desse liberalismo mais purinho, mais inocente, mais ingênuo, de que como se empresa e Estado pudessem ser separadas. Eu sou totalmente contra essa concepção, que eu acho ela totalmente irrealista, não é nem uma questão normativa, utópica, sei lá, de como deveria ser. Tipo assim, cara, cai na real, não existe essa separação. E esses filmes são bons nesse sentido. A gente vê, inclusive, para entender, num caso muito importante para a gente. Muito importante para a gente, que é das Big Tech. Onde até a nossa liberdade de expressão está sendo ameaçada. Você entender o que está acontecendo, entender o que está por trás disso e por quê, né? Porque eu vejo muitas teses, assim, visões do assunto, você fala, cara, sério, eu acho que esse público está muito iludido do que está acontecendo de fato. E aí faz umas análises, umas atuações políticas desastrosas, entendeu? Tipo essa, da pessoa de repente, vocês é Big Tech, ressentido. Imagina. Como se uma empresa capitalista tivesse interesse de fato em ficar promovendo políticas, gente. Porque são lógicas distintas. Não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se o capitalista começa a virar muito político, a empresa quebra. Ou ela vira propaganda ideológica de algum governo, mas aí tem uma série de favores do governo e aí é quase uma contratação, uma filial do governo mesmo. Mas se não, ela quebra. Agora, as empresas nunca podem ficar independentes do governo. Até por isso que quando acontece esses acordos meio estranhos, né? Porque a nossa. Aí tem muita. Nesse mundo empresário tem uma moral muito. De um certo puritanismo, assim, de como se houvesse separação entre empresa e governo, e aí quando as pessoas descobrem que não é bem assim, né, seja nessas análises dessas empresas, questões da economia, do mercado financeiro, até certas análises, por exemplo, de corrupção, coisa assim, quando a coisa chega lá no Estado e tal, as pessoas têm uma análise muito assim, como se o mundo não pudesse separar essas duas dimensões. Essas duas dimensões estão na história da humanidade intrinsecamente coladas há muitos milênios. Não é assim que a coisa rola, entendeu? Então a gente ainda tem instituições governamentais e políticas, né? Temos empresas e instituições econômicas e lógica econômica, e as duas estão sempre misturadas, que nem quando a gente estuda lá física, as ondas eletromagnéticas. Então, o campo elétrico influencia o campo magnético influencia o campo elétrico. É como se o empresarial fosse elétrico e a política fosse magnética. Não existe onda eletromagnética só com um deles, tem que ser um afetando o outro e eles vão juntos. Né? Não tem como, não tem como. E aí a gente entender essa questão, porque como é que a gente vai lutar pela nossa liberdade de expressão sem entender como isso acontece, inclusive nesse caso específico, é Big Tech, a gente tem que olhar muito isso. E eu achei muito bom, Sfera, achei muito bom. Essa questão toda hora é focada na visão das duas empresas e dos membros da empresa tem que lidar constantemente com essa briga.
entre público de um lado, governo do outro, e como é que a gente resolve, né? Então acho que a gente tem que ver, e esse assim realmente é um outro que eu gostaria, com o qual eu gostaria, adoraria fazer um grupo de debate quase permanente, né? Pelo menos enquanto a gente tiver aí censura na rede social, que talvez a gente já tenha pelo menos a tentativa durante um bom tempo, a gente conseguir falar sobre essa questão, porque um dos meus valores é liberdade, inclusive liberdade de expressão, e se a gente não entender até o processo e ficar aqui, né, falando um monte de bobagem em rede social achando que está lutando contra alguma coisa, a gente está querendo curar uma doença sem nem conhecer o diagnóstico. Não vai dar certo, a gente vai se trepar. Então a gente tem que realmente começar a pensar melhor nessa questão, tá bom? Então é isso. Search www, em português acabei de ver, nem sabia. Busque www. Eu gosto mais de ver o nome em inglês, até porque, como eu falei no outro vídeo, eu acho as traduções em português horríveis. Mas é busque www, faz a tradução direta nesse caso, mas o nome em inglês é Search www, S-E-A-R-C-H, né? É busca, né? Dois pontos www. É um dorama, sul-coreano, muito bom, recomendo. E assisto, e eu vou recomendar mais próximos esses doramas aí coreanos que eu acho fantástico. Tá bom? Tem mais 2 ou 3 aí pra eu falar aí. E aí eu já volto aí pra vocês, tá bom? É isso, pessoal, e até a próxima recomendação.